Segurança. Você pode compartilhar, não sei. Como é que eu faço para pegar os links? A partir de agora, na Rádio GAC. GAC Entrevista. GAC Entrevista. Com Daniele Major. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Hello, gente! Na verdade é... Hello, my friends! Good afternoon! Welcome! Come here, please, and now! Acho que é mais ou menos isso, gente. Olha, sabe por que nós estamos aqui com o Eduardo? Eduardo como é o nome mesmo? Eduardo Franchon. Franchon. Isso. Mas parece meio francês também, né? É, meu bisavô veio da França, isso. Então, acertei. Então a gente vai falar de inglês com o Eduardo Franchon. Isso, Gente, isso tô mesmo. brincando. Boa tarde. Olha, o nosso convidado de hoje, o Eduardo, ele fala um super mega inglês e tem umas ideias muito legais pra gente. Mas a ideia aqui, primeiro, é conversar um pouquinho mais sobre essa questão da língua inglesa. E o ano de Copa e tal, né? Mas é uma questão de a gente entender também que está relacionada à questão profissional. Mais pessoas procurando curso. E a gente percebe que, mesmo com a crise, não é, Eduardo? Uma coisa que as empresas têm requerido é qualificação profissional. O inglês faz parte disso, né? Exatamente, Dani, exatamente. O que acontece hoje em dia é que não tem como fugir mais. Né? Chegamos a um ponto hoje onde a globalização já é geral. E hoje, se você precisa de alguma nova oportunidade, você não consegue com facilidade sem o idioma. Verdade. É isso. Eu fico pensando assim, você que já está acostumado a trabalhar com o pessoal, como é que funciona essa coisa o pessoal chega, procura, é mais criança, é mais jovem, mais adulto? Qual é o perfil que mais procura você? Olha, por essa compreensão, por esse entendimento, os pais, eles estão investindo muito nos filhos, sim. Né? Desde pequenininhos, né? Com 4, 5, 6 anos, eles já estão começando hoje. Mas eu tenho tido um público, né? Os alunos procurando adultos já mais maduros, inclusive até alguns mais idosos, né? A melhor idade, isso. De 60, 63, 64 anos. Exato. Então, eles estão procurando hoje em dia. Por quê? Porque por esse fácil acesso a viagens, as pessoas agora começam a poder expandir os horizontes, né? E eles começam agora a viajar mais, né? E aí precisa tentar se comunicar, porque se você viajar sem conseguir se comunicar, você volta um pouquinho frustrada, né? É verdade. Essa é uma questão, quando a gente fala de frustração, vou dar uma boa tarde aqui pra galera, viu? Boa tarde! Aliás, good afternoon, né? Acertei, não foi, professor? Exato, good afternoon. Good afternoon, isso, enrola a língua. É outra coisa que eu gostaria de conversar. Eu tô brincando, gente, porque eu dou minha cara pra bater, né? Eu não tenho vergonha, mas a vergonha, que é o medo da frustração, às vezes inibe. Exato. Como é que é essa relação pra gente aprender um pouco? Eu queria dar algumas dicas, assim. Nós somos inseridos no mundo americano, né? Tudo que a gente faz sempre tem uma palavrinha americana, mesmo sem perceber. Notebook, né? Sempre tem essas coisinhas. The book is on the table. Verdade. Como é que funciona isso? Bom, veja, o que acontece é que não tem como fugir, como eu já falei, não tem como fugir mais. Até existe uma tendência nos próximos de 30 a 50 anos, a língua universal se tornar o inglês. Até existe um termo, eu sempre falo com o pessoal, chamado Globish, que é o Global English. E esse termo pode até ser o nome da próxima língua universal. Então, nós estamos caminhando para isso. Então, não tem mais realmente não tem como fugir mais, porque nenhuma outra língua está despontando tanto quanto o inglês. Tem que encarar mesmo. Tem que abrir a boca. Tem que encarar. I love you. Exato, tem que encarar. Exatamente. Então, o que acontece? Existem metodologias, né? Cada um pode se adaptar melhor a diferentes metodologias, mas uma coisa é clara, e você precisa ser exposta ao idioma. Não adianta
ter medo, né? Não adianta ficar com Como é que é assim, medo. ser exposto? Pra quem tá em casa, assim, uma sériezinha, um negócio assim? Uma série, né? A música a gente já tem muito, né? Mas assim, a viagem, perder o medo mesmo de enfrentar uma sala de aula. Existem hoje outras metodologias, né? Não somente aquelas turmas clássicas, né? De alunos. Existe o formato VIP, existe Eu tenho os outros dificuldade. formatos, né? Também. Todo mundo comigo. I need you. Ai, não dá. Exato, exato. O que acontece muito hoje, a minha experiência pessoal é exatamente essa, de que muitas pessoas mais maduras, que já passaram, já fizeram alguns cursos e elas não conseguiram a fluência. Eu digo fluência na ideia de fluidez, de falar com fluidez, né, de falar, na verdade eles sentem a insegurança, conhecem vocabulário, né, esse pessoal conhece, mas não tem segurança na hora que vai falar. E fica com medo de falar errado, e ficam com medo de ouvir e não entender, de alguém falar e eles não entenderem. Então, assim, é o momento hoje de realmente romper isso, porque não tem E se não mais. entender, vai fazer o quê? Bom, o nosso cérebro, ele é muito poderoso. Nós, muitas vezes, subestimamos nós mesmos. Então, assim, quando eu falo de se expor ao idioma, né, vá treinando, assistindo uma série em inglês, com legenda em inglês. Vá treinando, ouvindo a música, acompanhando com a letra da música e depois verificando. Existem vários métodos interessantes para que você possa ser exposto ao idioma e o cérebro ir se adaptando. Nós somos adaptáveis, né? O ser humano, ele é adaptável. Então, assim, se eu te deixar hoje no Central Park, em New York, você vai dar um jeitinho de se virar, não vai? Não. Ah, sim. Help, help. Exato. I need you. Exato. Então, é mais ou menos por aí. Nós temos capacidade, sim. Às vezes a pessoa realmente já fala assim, não, isso não é pra mim. Mas é possível, sim. É possível, né? Sim. Tem, assim, alguns métodos que o pessoal tem brincado, assim, um pouco, que começa a decorar um bocado de palavra. E, assim, o pessoal diz que o inglês é mais fácil, outros dizem que acha muito difícil, porque tem sopa de cebola também, né, se quiser descobrir. Como é que você, como professor, orienta até quem chega para você sem nenhuma instrução e com essa cabeça, assim, que já sofreu para aprender inglês? Eu não sei também se existe realmente essa fórmula, ou se é uma questão muito de aluno para aluno. Como é que funciona essa questão da aprendizagem? Ou você estuda cada caso? Como é que funciona isso? Certo. Olha, é mais ou menos como hoje está muito em alta essa questão do corpo, emagrecimento, né? Fitness, né? Então, que é uma palavra em inglês, né? Ai, E- como é que eu falo? Eu sou fitness. I am fitness. Como é que fala? Isso é mentira. I'm lying. Ai, vai. E aí o que acontece é mais ou menos isso. Se você não tiver foco, você realmente não vai conseguir. A gente sempre fala que é 50-50, que é 50-50. Então, assim, o aluno precisa se esforçar, mas a escola também precisa ser boa. Então, assim, a metodologia, o curso, o professor, etc. Precisa ser bom, mas o aluno também precisa se esforçar. Então, de tudo um pouco é válido, né? Não tem como eu te dar uma fórmula mágica. Assim também como a gente acabou de falar de emagrecimento e corpo. Não adianta, não tem uma fórmula mágica para o inglês, para eu falar assim, segue isso aqui que você fala. A ideia é a seguinte, existe uma tabela europeia de fluência de qualquer idioma, tá? Isso foi feito, são estudos universitários, pesquisas, e eles indicam que você precisa de 3.000 horas de exposição no idioma, para que você fale com fluência, com fluidez. 3.000 horas de exposição a um curso semanal, Divida aí, vai. você vai precisar de 12 anos. Mas veja só, isso é para você achar que o curso sozinho vai fazer você falar inglês, entendeu? Entendi. Então não é só o curso, você precisa também no seu dia a dia inserir, Nossa, né? 3.000 horas.
Eu tenho... Hã? 3.000 horas, eu estou pensando aqui, 3.000 vai demorar muito pra falar. Eu tenho alguns alunos e eu faço desafio. Eu trabalho faço um trabalho muito interessante para famílias. Eu fecho uma turma, um grupo exclusivo para famílias, né? Então, assim, pai, mãe, os filhos, todos juntos, começam a estudar inglês juntos, né? Então, o que acontece? Come on, come on. O que acontece é que eu desafio eles. Olha, então, na hora do almoço, ninguém vai falar mais em português. Vocês vão tirar o horário do almoço. Pass me the salad, please. I want some juice. Né? Me passa a salada, eu quero um pouquinho de suco. Então, assim, essas coisinhas vão fazer vocês... Vão fazendo os alunos a perderem o medo, perderem a vergonha de falar. Porque até nas aulas eles já fazem juntos. Adorei né? essa ideia. Porque a gente já começa em casa. Exato. Quebra a vergonha de falar, né? Exato. Apesar de que eu não tenho muita vergonha. Assim, eu não sei, eu admito que eu não sei. I don't... Por que eu digo que eu não sei? I don't speak, or I can't Eu não say. sei falar. I don't know how know. to speak. I don't know. Né? Veja, eu vou te fazer uma pergunta, Dani. Como que eu falo um novo idioma? What? Bem ignorante, né? What? Falando. A resposta é essa, falando. Então não adianta você assistir 3.000 horas de aula. Se você não falar, você não vai conseguir. Então você precisa falar inglês. Missão não impossível. Interessante isso. Falar, a gente, na verdade, o nosso idioma, né, a nossa língua mãe. Que a gente começa sem saber, mas vai falando, vendo todo mundo falar. Acho que tem essa relação também. Exato. Vai, inglês. Não. Exato. Então, quando eu falo muito expor, né? Quando você se expõe a uma conversa, quando você toma uma atitude, fala, deixa eu tentar, deixa eu começar, e aí as coisas começam a andar, porque você começa a se esforçar, mas você precisa procurar exatamente isso, um lugar que você possa ter essa opção de falar, né? Porque às vezes as pessoas estudaram em alguns lugares e ficaram frustradas, e aí pararam. Né? Então, às vezes é melhor fazer uma análise e verificar, será que aqui eu estou realmente falando? E aí, acho que é por aí. É interessante. Você acha que, independente do método que a pessoa começou, se ela decidir, até mesmo essa troca entre família, claro, se acompanhar, que eu já tentei só, gente, não dá, sabe? Eu não consegui, né? Mas se você conseguiu, parabéns. É possível, né? A gente chegar num consenso e passar de 3.000 horas para um pouquinho menos, né? Uhum. É possível, né? Não, veja, para você conseguir conversar, eu digo assim, às vezes as pessoas colocam no currículo, eu tenho inglês básico. E aí, o que seria o básico? Boa pergunta. Vamos entender o que Boa resposta também. Vamos entender o que é inglês básico. O inglês básico é você conseguir falar presente, passado e futuro. Ai. E você tem uma média de 3.000 palavras em seu vocabulário. Isso é o inglês básico, tá? Então, assim, você tem uma média de, vamos lá, de 2 a 3.000, né? Para não forçar muito. Mas de 2 a 3.000 palavras em seu vocabulário, falando presente, passado e futuro. Aí você realmente tem o inglês básico. A partir daí, você vai ter outros tempos verbais e um pouco mais, né? Vamos falar em torno de 5.000 palavras. Aí você já está no inglês intermediário. Então, essas coisas são mais ou menos assim, a gente classifica dessa forma, né? Mas a ideia é essa, que você precisa falar presente o que acontece, o que aconteceu e o que vai acontecer. Você precisa para começar a se comunicar, né? É interessante. Então, você não precisa de 3.000 horas para isso, ok? Preocupado, ok. Porque essa questão de, a gente chama listening, né? Que é, na verdade, a questão de, tem gente que tem facilidade de compreender. Eu tenho até alguns colegas que a gente conversa, eu compreendo bem, agora eu não sei falar. Vou falar, ele que relação é essa? Porque se eu compreendo, tá tudo na cachola, ou não, ou tem a ver com a questão da timidez ou medo de falar, sei lá. Como é que é isso? Vamos lá. Quando você vai começar a estudar um idioma, são 4 pilares, qualquer idioma, são 4 pilares. Leitura, escrita, compreensão auditiva, que é isso que você está me dizendo, e fala. Então são esses 4, qualquer língua tem base desses 4 pilares. Então você precisa ler, precisa escrever, precisa falar e precisa ouvir. Agora, o que acontece muitas vezes é que você às vezes assiste até uma série, um filme em inglês, você vê uma pessoa falando, você entende, mas na hora de sair da sua boca, você tem medo
de falar errado, ou às vezes até você sabe que você até vai falar, mas tem medo de que não seja adequado, e aí você acaba se travando, né? E aí quando você se trava, pronto, acabou. Porque, você, veja, para ter um diálogo, você precisa, né, falar, precisa ouvir, não só ouvir, e também não só falar. Então precisa ter esses dois pilares andam juntos, né? Fala e compreensão auditiva. Então eu sempre procurei trabalhar muito mesmo a compreensão auditiva. Eu sempre soube que quando o aluno ouve bem, ele também tem possibilidade de falar bem, né? Então é importante a compreensão auditiva, muito importante. Eu tenho alguns alunos que às vezes eles têm dificuldades, e aí eu passo coisas extras, e exatamente tem que ser coisas legais, né? Não adianta livro. Então eu desafio, olha, você vai assistir um episódio de uma série que você gosta todos os dias em inglês, com legenda em inglês áudio. E aí, com o tempo, um mês depois, eu já percebo que o ouvido dele está bem mais apurado, bem mais afinado para o idioma. Eu percebo isso. É interessante essa colocação, essa geração também de hoje. Eu não falo nada de hoje, não, a gente já da minha geração, já Y, né? Acertei, professor, acho que é geração Y, porque depois da Y eu já sei que tem alguma coisa que eu já estou sem lembrar o que é. Bom, mas a geração dos, eu não vou dizer minha idade, dos 20 e algumas coisas, entendeu? 20, a gente já está na era da internet, na era do vídeo, na era da, a gente chama até de apoio de mídia, né? Sim. Então, acredito que até livro, só livro realmente hoje não funcione mais, embora a gente saiba que é onde tem os melhores conteúdos, porque é algo que foi bem rebuscado, trabalhado. Exato. Tem gente recorrendo muito, inclusive, a vídeos, né, a youtubers. Como é que você vê isso? Exato. Olha, é uma coisa muito boa. Chegou um momento que você tem muitos recursos. Porque antigamente... multimídia, lembrei a palavra. Multimídia. Porque antigamente não tínhamos tantos recursos, né? Ou você pagava um curso, ou você não tinha muita opção. Você ir na biblioteca, buscar um livro de inglês para você estudar ele sozinho. A letrinha daquele tamanho. Exato. Nossa. Então era muito difícil antigamente. Sem Agora, figura. agora Sem pictures. sem figura, sem imagem. É. E agora não. Agora nós temos todo os recursos, né, de YouTube, de internet, né, de aplicativos. Tem muitos aplicativos que você começa a estudar inglês por ali, né? É interessante. Verdade. Eu quero agradecer quem está acompanhando a gente, o Cinélio Augusto, o Almeida Júnior, que inclusive é escritor, está junto com a gente agora. O Murilo Cirino também, que está aí acompanhando. Muito obrigada a todos vocês, viu? E aí, quem também vai seguindo depois, o pessoal vai botando as perguntas. Inclusive, professor, aqui é a oportunidade, como eu vou estar em contato com o professor, vou estar marcando ele também. Para quem está ouvindo a rádio é agora, mas para quem estiver acompanhando pelas redes sociais, algumas perguntas podem ir surgindo e a gente vai respondendo também. Até tem a Isis, aqui é Isis, né? Isis está ali sorrindo, ela é nossa assessora de comunicação aqui do... Vou até falar o nome certinho, quer ver? Olha, iGlow English School. Falei certinho? Ela vai estar acompanhando, como? Iris vai estar acompanhando, porque se tiver alguma pergunta para o Edward, ele vai estar respondendo aqui, answer. Como é, professor? Answer. Ai, gente, desculpa, eu tomei café marita hoje. Então, professor, fala um pouquinho agora do seu trabalho, porque se alguém tiver interesse, eu gostei dessa ideia de trabalhar a família. A gente defende muito a família, inclusive aqui no GAC, a maioria das nossas entrevistas, Carla Souza é minha. Faz assim com o celular, Carla. Sim, antes de eu dizer que ela vai concordar. A gente aqui trabalha muito essa questão de família, ajuda, solidariedade, porque são valores que estão perdidos, entendeu? Então não é porque a gente vai falar de inglês que a gente esquece isso. Eu amei essa ideia de a gente trazer, né, para um aprendizado, para o que é necessário, para essa discussão da língua, de uma nova língua, de um possível crescimento profissional, trazer essa discussão para dentro da família. Eu amei isso, sabe? Isso é incrível. E como é que funciona esse trabalho? Até para o pessoal, se tiver interesse também. Certo. Veja, eu faço um trabalho, assim, eu procuro fazer um trabalho diferenciado, né? Eu tenho 13 anos de experiência em vários métodos. E hoje eu posso mais ou menos identificar com uma certa facilidade, às vezes, certas dificuldades. E então,
nós estamos desenvolvendo um trabalho novo, que é um curso que é pela iGlobal. Esse curso de inglês, ele tem 24 horas mensais de aula de conversação. Você tem aula de conversação todos os dias, além das suas aulas regulares do curso. Então você tem as aulas regulares do curso no seu horário, mais 1 hora por dia de aula de conversação, assim como a academia, né? Se você for um dia só na academia, será que vai fazer efeito em 6 meses? Mas se você for todos os dias, aí eu acho que pode fazer um pouco mais de efeito. Então, é mais ou menos isso que nós estamos propondo. Aulas de conversação com professores presenciais todos os dias, mais o curso. Então, nós trabalhamos com 3 formatos. O VIP, para você que é sozinho, você acha que tem um pouco de... precisa um pouco mais de exclusividade ou flexibilidade. Às vezes o seu horário é complicado. Nós temos essa opção do VIP também, que é você e o professor, 100% de atenção. Nós também trabalhamos no formato microturma, que aí é a sua pergunta sobre a família. Então, assim, vamos supor, Dani, que você, sua mãe, seu pai e... Você tem irmã? Não, eu Irmão. sou inteira sozinha. Ah, ok. Então, uma prima. Vamos dizer que você tem uma Tá prima bom. e um primo. Vamos lá. Vocês querem fazer o inglês juntos, todos vocês juntos. Então, nós vamos fazer uma microturma exclusiva. Então, não vai ter um aluno diferente nesse horário. É só vocês e a professora também, entendeu? E temos o tradicional, a turma mesmo, né? Para crianças, adolescentes. Vai depender muito do perfil. Exatamente. Do Então, a aluno. gente procura exatamente entender o perfil e trabalhar em cima disso, focando em conversação. Nós focamos muito. O nosso material é da Universidade de Oxford, da Inglaterra, material importado, para que nós possamos exatamente proporcionar isso, o foco em conversação. E também a turma família é bem interessante, porque acontece muito isso. A mãe está trabalhando, o pai tem que levar, o filho, daqui a pouco dá a filha em outro horário, aí o pai que tem que sair do trabalho já pegar a filha. Então, assim, trânsito e todo esse negócio. Agora, se todos fizerem juntos, irem juntos para a escola, isso é bem legal. E está sendo muito bom. Eu já tenho depoimentos, né? Às vezes a mãe vem conversar comigo e fala assim, olha, é muito legal isso, porque eu estou tendo um contato de 1 hora, 1 hora e meia com meu filho, assim, em uma aula, e eu tenho até casos engraçados que a filha pede para o pai ir para a festa no sábado à noite, na aula pede já inglês, já. Sabida. Aproveita a situação ali na frente do professor para pedir para ir para a festa. Ai, que legal. Eu gostei demais da ideia. Gostei mesmo. Mãe, come here, please. Né? Welcome. Olha, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o Eduardo Franchon. E antes de terminar a entrevista aqui, professor, é engraçado. Eu vou dar a dica, o senhor vai falar se é verdade. Uma coisa que a gente aprende que para falar inglês, tanto tem que botar a língua aqui em cima e tem aquele negócio roll. Aí você fica fazendo como se fosse latim, né? Um cachorro. Roll. Isso ajuda? Ou é mentira? Pra mim ajudou, né? Porque... Eu vou perguntar para você onde você estava ontem, onde você esteve ontem. Where were you yesterday? Então, where were you yesterday? Onde você esteve ontem. Então, é difícil. Você precisa exatamente torcer, praticamente, torcer a língua. Faz de conteúdo. Roll. Assim que eu aprendi. No meu caso, é mais fácil porque eu sou do interior de São Paulo. Da onde fala porta, chá verde. Ah, entendi. A gente quer daqui é meio difícil fazer o negócio, né? Mas bom dia. Good afternoon, imagina, né? Deixa eu uma palavra aqui, assim, que seja bem difícil de falar. Precisa de roll. Me ajuda aí, professor. Roll. Que precisa de falar com esse... Bastante esse... Como eu disse, yesterday. 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 Né? Pra tirar esse day, né? Yesterday. Roll. Bom, essa fica a dica aí, gente. Roll. Começa a latir em casa pra falar inglês que dá certo, viu? Tô brincando. Professor, deixa contato, porque se alguém tiver interesse, ele procura. Certo. O telefone da escola é 3025-1155. Nós também estamos na rede social como iGlobal _Aracaju no Instagram.
E no Facebook é iGlobal English School também. Temos o website, né, que é o www.iglobalenglishschool.com, né, na internet. Então, por esses contatos aí, qualquer pessoa pode conseguir conversar com a gente, ok? Show de bola. Os contatos estão aí. Vou deixar disponível também aqui para vocês, mandando um grande abraço para a Jane e o Diego Alves. Diego, tá bom, Diego, vamos fazer isso. E o Matheus Kadoshi também. Vocês, a Manuele Santos também, o pessoal acompanhando aqui. Muito boa tarde, boa noite já, né? Daqui a pouquinho já vou desejar boa noite, não. Good night. Quando a gente chega, não é good night, como é mesmo? Você pode falar good evening. Good evening. Good evening. Mais um good evening. Good evening, fica mais folks. difícil fazer um negócio. Essa é uma humilhação. Eu vou tentar. Good evening. Good evening. Ok, that's good, that's good. Tá muito. E quando a gente sai, tá? Good night. Bye bye, good night. Deixa eu agradecer. Thank you very much, my friend. Thank you, alright. So long, bye bye. Goodbye, goodbye.